Prezado amigo telespectador da Rede Mundo Maior, é com muita alegria que nós iniciamos mais um programa Abrindo a Bíblia na TV. Nós estamos resumidamente levantando algumas questões em torno do livro do Êxodo, por causa dos e-mails que recebemos, e lembrando a você a importância que esse livro tem na história do povo hebreu. É o segundo livro, cujo nome hebraico é Shemot, que vem de nomes. Elé Hashinomot, e esses são os nomes, segundo começa aqui. Eu estou utilizando aqui algumas obras. Essa aqui é, por exemplo, a Torá Viva, é uma das Torás que eu tenho várias. Essa aqui com anotações do grande rabino Aryeh Kaplan. Então nós estamos com o texto original aqui do Shemot, do Êxodo, e nós queria observar que os feitos, aqueles acontecimentos que Moisés realizou, todos, logicamente, foram proporcionados por Deus, mas a ciência hoje vem ratificar, não destruir, e mostrar a racionalidade desses acontecimentos, a sequência lógica que os envolveu, corroborando e mostrando que a fé, a ciência e a religião todos são criações de Deus, porque o homem que criou o caminho para Deus, porque pelo seu desvio, ele se religou a Deus. E essa religação, de acordo com a filosofia de cada um, transformou-se no que nós chamamos de religião. Mas todas as religiões devem convergir para uma espiritualidade, porque a espiritualidade não é religião. A espiritualidade é o caminho já muito mais acima do conceito religioso. Quando você discute espiritualidade, você não toma partido. Quando você discute religião, aí sim, surge a sua, a minha, a nossa, a dele. E é aí que, nesse ponto, nós trabalhamos exatamente com as coisas mais coerentes, aquilo que une e não aquilo que separa. Então, particularmente, eu vejo ciência e religião, como já falamos aqui, como dois elementos que têm que se completarem, nunca se antagonizarem, ok? Então nós vamos avisar antecipadamente que números na Bíblia não podem ser levados literalmente, como nós já mostramos aqui alguns exemplos em outros programas, e que a questão da sequência que acontece nas 10 citações, nos 10 sinais que as pessoas chamam de praga, teve uma ligação lógica, e não vamos esquecer da questão do texto original, porque tem muitos autores que não falam na praga dos piolhos. Eu vou citar isso aqui e vou mostrar para você que a palavra quiná, que está contido, se eu não me engano, acho que é na 4ª praga ou é na 5ª, quiná é piolho em hebraico. E lá está escrito quinim, que é de piolhos, no plural. Nós vamos chegar lá e eu vou mostrar isso a vocês, que a gente muitas vezes não pode seguir, mesmo os cientistas, às vezes não conhecem tão bem o texto original, e às vezes cometem alguns deslizes. E é bom que estejam isso bem claro entre nós, para que não haja dúvida. E nós vamos começar aqui a partir do capítulo 7, porque, na verdade, a escolha de Moisés, como nós vimos no programa anterior, foi a partir da sarça ardente, aquele fenômeno que é causado pela queima de gases vulcânicos, como nós vimos. E aqui nós já passamos, porque aquele fenômeno físico, natural, porém, uma espécie de pirogenia, que é uma combustão que se auto-origina, tudo isso culminou com a escolha de Moisés. Esse foi o objetivo, com o anjo de Yahvé dizendo, Erie, Asher, Irie, eu serei aquele que estarei. E nós vimos já que a maioria traduz como eu sou aquele que sou, como nós vemos no capítulo
14 aqui, a tradução dessa Torá viva, ó, a tradução dela, no item 14, Vayomer Elohim el Moshe, Erie, Asher Erie. Em outras palavras, eu serei quem eu serei. Olha, essa tradução aqui já está bem aproximada, porque são os dois verbos no futuro. E se você transformar isso para o verbo ser e estar, pode ser eu serei aquele que estarei com o meu povo. Ou quem estarei, o que estará. Então explicou, isto é, o que tu deve dizer aos israelitas. Eu serei, e não eu sou, como muitos tradutores. Essa tradução aqui realmente está bem fiel ao texto original, porque aqui nós temos as duas traduções paralelas, o texto hebraico e o texto em português, com a tradução do rabino, né, Aryeh Kaplan. A tradução é de Adolfo Wasserman. Tradução muito respeitável. E nós vamos lembrar isso também, que o que se chama de praga pode ter algumas delas a divergência exatamente pela questão de tradução. E aí que nós entramos um pouquinho, porque fomos bem a fundo ver isso para não dizer aqui a vocês algo que não está de acordo com o texto original. Então, a primeira coisa o primeiro fenômeno foi fazer com que, o resumo de tudo isso, Moisés e Arão, seu irmão, fossem conduzidos ao Egito para conversar com o faraó. Não deve ter sido fácil para Moisés, depois de tudo que já tinha acontecido. Depois da fuga, ele já estava há muito tempo distante do Egito, ter que voltar, depois de ter fugido, por matar um soldado, lá, para agora enfrentar um faraó desconhecido e que não o respeitava, porque não reconhecia nele nenhuma autoridade, apenas nos deuses egípcios. Então saia daí que nós vamos falar sobre isso na segunda parte do nosso programa.